Então, na verdade, minha missão pretende incidir justamente sobre os lados fracos, sobre as inconsistências, as falsas homologias, que estão reconhecíveis nos pontos fortes da tese. A tese, como todo trabalho que tem qualidade, é isso. Aí tem um estribo bom e um estribo ruim, certo? Eu vou ler só uma vez isso, porque isso é repetido na tese umas 40 vezes. Uma verdadeira mantra da tese, certo? É produzida assim uma verdadeira trama de reconstrução e reelaboração de si nos romances, a partir do trabalho de reflexão sobre as condições de produção intelectual feitas também no romance. Tudo bem, eu concordo, mas isso é uma espécie de refrão, vira uma espécie de refrão, de mantra. A todo momento que você se embanana, você se socorre disso. E nem sempre na análise isso aparece de uma maneira tão legal, tão bem resolvida. Uma coisa é o que a gente formula em geral, outra coisa é a análise, como a gente particulariza com materiais. Então, primeiro, embora eu não costume apreciar os capítulos teóricos ou pretensamente teóricos, no seu caso pareceu-me totalmente cabível que as páginas consagradas à tradição sociológica da interpretação da cultura brasileira. E para avaliar os achados dessa parte, vamos valer os acertos e, se me permite, desacertos na compreensão dos trabalhos do Antônio Cândido. Não se preocupe, porque os acertos são bem mais relevantes do que os desacertos, o que não é fácil de fazer no Antônio Cândido, certo? Você indaga com acerto a respeito de quem atribui os determinantes, ou de quem constitui, ou de quem define os determinantes do valor estético de uma obra. Resposta: o próprio crítico, certo? O meu reparo dessa parte, eu acho que é o seguinte: eu acho que você esquematiza e simplifica os diferentes momentos e concepções de Cândido do que ele entende por mínimas na obra de arte. No seguinte sentido: se você tomar a obra, não só literatura e sociedade, mas tomar desde o início da atividade crítica dele até um ensaio como Memória do Sargento de Milícia, a ideia de Mimes com que ele está trabalhando passa de uma ideia de Mimes muito reducionista e bastante sociológica, que foi sociólogo há 15 anos, certo? Antes de se mudar disciplinarmente, para uma ideia muito hesitante, eu acho, muito balanceada, até essa solução de que o externo está incutido e deglutido pelo externo e vira fora, certo? Eu acho que você lida um pouco na tese como se só existisse esse último momento. Eu não acho que só existe esse último momento. No trabalho dele como crítico literário, certo? Não no trabalho dele como sociólogo. Então, isso quer dizer, ele passou de uma postura eminentemente sociológica à equação da forma como expressão da passagem do externo para o interno. Você mostra bem as páginas 41 e 46. Agora, o segundo ponto, as fontes. O primeiro ponto a ser ressaltado nessa parte é a quase, vamos sublinhar, em a quase ausência, existe uma, mas tem uma quase ausência de uma reflexão sobre elas a respeito de Graciliano. Arquivos, correspondência, manuscritos e recortes. Você, embora faça uma rápida referência ao fato de que a família organizou o arquivo, não existe efetivamente uma reflexão sobre as fontes, certo? Então, eu acho que isso é um pouco uma coisa que eu sinto falta. Por quê? Porque você tem um bom rendimento dela. Eu acho que o rendimento seria ainda maior se você tivesse pensado
tido uma parte mais reflexiva sobre o que eram essas fontes, certo? Então, nos trechos que se valem de materiais biográficos, conforma-se um tratamento um tanto vitimizador do homem escritor brasiliano, que não me parecem de todo verossímeis. Você faz um tratamento brasiliano muito semelhante à bibliografia tradicional da crítica sobre Lima Barreto, certo? Ai, pobrezinho do Lima Barreto, bebia demais, era doente, o pai enlouqueceu, ele também enlouqueceu, certo? Quer dizer, que todas as partes que produziram Lima Barreto, viável socialmente, o clientelismo, o apoio do Ouro Preto, certo? Quer dizer, a inserção quer dizer, tudo isso fica esbatido. Então, por exemplo, o trabalho do Anônimo, que é um grande amigo meu, depois ele mudou depois da tese de titulação, mas todo o trabalho dele era uma análise, quer dizer, o Lima Barreto é interessante porque é produto de uma vitimização. Então, eu acho que isso daí não rende muito, porque é difícil imaginar que um escritor, mesmo Cruz de Souza, certo? Digamos que seria um outro objeto de um processo de vitimização, se viabilizam por causa da vitimização, certo? E no caso brasiliano, ainda muito mais do que Lima Barreto e Cruz de Souza, há uma série de indícios de que não temos vitimização. O pai era um proprietário, tem alguma terra, teve um dinheiro para ajudá-lo, ele foi prefeito da cidade. Então, eu acho que existe uma cantilena na sua tese sobre o pobrezinho do brasiliano que eu não vejo nos dados objetivos. Agora, você teve um acesso ao material que eu nunca me debrucei. Só que a mim não me convence. Você pode responder mostrando por que você acha isso. Eu acho que você carrega nas tintas das dificuldades materiais, profissionais, onde seria preciso também examinar suas vantagens. Essas que eu acabei de me referir. Ele não tem origem tão baixa, tão modesta. Ele tem um tempo livre para escrever, que não é exatamente indicador de dificuldades. Faz vídeos na imprensa, viaja ao Rio de Janeiro. Ou seja, eu acho que existe uma relativa folga material no capital político da família, naqueles tempos. E que isso tem muito a ver com a socialização dele. Mas você põe isso como uma espécie de bastidor. A ideia do prefeito, tudo isso aparece muito rapidinho, mas você tenta tirar mais dele vítima, um pobrezinho brasileiro, certo? Magrinho, eu já fiz toda, certo? A imagética, certo? Eu nunca fiz, certo? Eu estou, na verdade, te sugerindo uma coisa que eu tentaria fazer, lendo sua tese. Ele como cavalo de santo desse grupo de pequenos proprietários falidos. Quer dizer, a voz ficcional dele é uma voz ficcional um pouco lamurienta, um pouco ressentida, isso que eu estou sugerindo, certo? E não vitimizada. É uma coisa diferente. A vitimização é diferente do ressentimento. Isso é uma maneira de lidar com uma questão que é espinhosa, que você pegou de travessa, que são as origens sociais. Eu tenho a impressão de que isso é muito importante, de que você extrai poucas consequências do suicídio da primeira mulher. Olha que não é pouca coisa. Eu nunca tive uma mulher que se suicidou, certo? Mas eu acho que isso é uma coisa decisiva, né? Então, eu fiquei pensando, gente, por que não arriscar a interpretação que Madalena se matou porque Paulo Honório foi lhe matando aos poucos? Foi matando a personagem aos poucos. Quer dizer, a sua análise, quando chega em São Bernardo, é de que ela se mata porque ela toma consciência da inviabilidade daquela relação e do abismo, certo? O problema é que ele quis a relação sabendo do abismo e ela também. Então,
mas você tenta um pouco subjetivar a relação como se ela fosse um pouco produto do Paulo IX. Quando eu acho que uma leitura mais rica seria tentar enxergar a autonomia dela. E como é que você constrói a representação das mulheres? É como se o Paulo Honório, ela é um eixo central na articulação da atenção do romance, certo? Eu não revi, mas eu fui ver o filme do Leão Risco, porque eu tenho uma em casa e revi quando você falou de São Bernardo. Embora a adaptação do Leão, quer dizer, tira muitas coisas que você cita no seu trabalho. Talvez tivesse algum rendimento distinguir a leitura dos críticos daquelas autorias dos colegas romancistas. Eu acho que isso é uma primeira coisa nas fontes que você poderia ter feito render. Você faz uma tabelinha lá das críticas, não é, que saíram, as iniciais. Então eu fiz lá tem uns 2 ou 3 críticos, mas a maioria que reagiu ao romance eram colegas da mesma geração. E eu acho que essa é uma distinção importante, porque eram pessoas da mesma geração, da mesma idade, começando a carreira no mesmo tempo, tendo que enfrentar os mesmos críticos, e que estavam, de uma certa maneira, enxergando uns aos outros num registro diferente, por exemplo, do Álvaro Lins, certo? Agripino, quer dizer, de todo um pessoal mais velho, certo? Eu acho que isso já teria sido um exemplo de como você pensar no material. Ou seja, no final dessa parte toda sobre a biografia, digamos que você não escapa completamente aos riscos do biografismo, certo? E uma das razões pelas quais você não escapa é porque você não faz uma análise das memórias do Graciliano como fontes para a sua reflexão, nem do trabalho biográfico sobre ele como fonte da sua reflexão. Você simplesmente ficha o trabalho do Denis, que realmente não é um livro muito legal, certo? Que tem 1000 problemas, mas a gente não sabe quais são os problemas. E isso seria rendido na sua análise, certo? Ou seja, muitas vezes as perguntas são, como já falei, são mais agudas e incisivas do que as respostas.